Fala aí, pessoal, muito bom dia, uma boa sexta-feira para todo mundo, chegando com as primeiras informações do Flu que segue se movimentando no mercado e a gente começa já a ficar com uma certa ansiedade por reforços, né? A semana está acabando, hoje é dia 20 de dezembro, semana que vem já é Natal, depois já vem Ano Novo. E o Campeonato Carioca começa bem ali no início de janeiro. É claro que o elenco principal vai se reapresentar um pouco depois, a partir do dia 8, porque entrou de férias no dia 8 deste ano. Ainda não é motivo para desespero, mas, como eu falei ontem, o Fluminense está enfrentando dificuldades para evoluir nas negociações devido a valores altos envolvidos em algumas conversas, em alguns jogadores em que a diretoria demonstrou interesse. Quando normalmente a gente fala embarca, é sempre num sentido pejorativo, num sentido ruim, da barca de jogadores que está saindo. A barca que tem que sair. A gente já falou dessa barca aqui. No fim das contas, essa barca tá virando quase que um botezinho ali, né? Para falar a verdade. Alguns jogadores que a gente imaginava que iriam sair, não vão sair ou não saíram, pelo menos por enquanto. Então essa reformulação de elenco proposta, idealizada, inclusive pelo técnico Mano Menezes, esbarra também na dificuldade de negociar alguns jogadores, como Terans, Gabriel Pires, Renato Augusto. Né? O Fluminense não só está encontrando dificuldade para contratar, mas também para se livrar de alguns atletas que esse ano realmente não é que não ajudaram, mas falando um português bem claro, foram um peso morto dentro do elenco. Essa que é a realidade. E jogadores caros. Mas então, esse sentido de barca geralmente é pejorativo, mas vou trazer aqui um sentido de barca, a barca não que tem que partir, mas a barca que tem que chegar com reforços, porque as carências dentro deste elenco do Fluminense, pensando em 2025, essas carências ainda são alarmantes. Aliás, ainda não, né? Porque nenhuma foi suprida. Alguns jogadores já saíram, mas nenhum chegou. A negociação mais evoluída até o momento é de um goleiro, né, que aparentemente vai acabar se tornando o primeiro reforço do Fluminense para o ano que vem. Mas a gente sabe que o Fluminense precisa de muito mais. E é isso que a gente vai debater aqui. Tem mais um jogador sendo especulado, cogitado como alvo do Fluminense no mercado e também uma informação em relação ao direito de transmissão do ano que vem que acaba se tornando importante e é algo que ainda a gente tem que debater. Deixe aí o seu like se você puder, se inscreva aqui no canal, é muito importante, conto muito com a ajuda de vocês. Vou deixar aqui o espaço à vontade, como sempre, para comentário, para a gente trocar ideia e, de uma forma ou de outra, ir alinhando aqui as expectativas para o ano que vem. E por que eu estou falando em barca que vai ter que chegar? E a diretoria do Fluminense vai ter que agir, de preferência agir rapidamente, porque o tempo está passando. E à medida que os reforços não vão chegando, a tendência é bater um certo desespero e aí vão sobrando aqueles jogadores que eram plano B, eventualmente o plano C, porque o plano A não foi possível. A gente tem hoje uma carência clara na lateral esquerda com a saída do Diogo Barbosa. O Fluminense vai ter que buscar um jogador. Está negociando com o Marçal. Aliás, é uma situação até para a gente ver ao longo do dia se essa conversa evoluiu ou não. Para a zaga, também há uma informação de que o Fluminense está no mercado negociando com um jogador que está no exterior, de nome ainda não revelado, um jogador de 23 anos, jovem para compor essa zaga, que tem, além da saída do Felipe Melo, a possibilidade de saída do Antônio Carlos. Então a gente teria Thiago Silva, Thiago Santos, Ignacio, Manuel que está renovando, e chegaria mais um jogador, teriam 5 zagueiros e eventualmente um jovem que pode subir da base. Aí a gente está falando de sistema defensivo. Samuel Xavier está renovando, Guga por enquanto segue. Vamos para o meio de campo. Eu acho que qualquer planejamento, na minha opinião, qualquer planejamento do Fluminense tem que passar pela contratação de 2 volantes. O Fluminense precisa de um primeiro volante forte, firme, um cara de intensidade, de poder de marcação. O Fluminense não pode ir para 2025 com apenas uma opção nesse setor, que é o Bernal. Não, porque não tem outro jogador com essa característica. E o Bernal, na minha opinião, não demonstrou esse ano que ele tem condição de ser titular absoluto. Pode ser que em 2025 ele demonstre. Até o momento, não. Segundo volante, nem se fala. Martinelli, aparentemente, vai ficar. E aí tem Nonato, tem o Lima que faz essa função. Mas o Fluminense precisa e o Mano Menezes quer. É uma das principais posições que mais me incomoda
é essa posição de segundo volante. Ele quer um jogador mais agressivo, um jogador técnico também, mas que faça um jogo mais vertical, que também tenha mais força física para defender, chegar ao ataque com qualidade. O Zé Rafael é esse cara que está sendo buscado e ocuparia essa função. Eu sei que isso é o mundo perfeito e acho que não vai acontecer, tá? A gente não tem um substituto para Paulo Henrique Ganso. É Renato Augusto? Pera aí, né? O Lima a gente já sabe que não faz bem isso. Não dá para ir com Paulo Henrique Ganso somente como o camisa 10. O Fluminense precisa ter uma opção. E aí tá, por exemplo, tá tentando o Zé Rafael, porque o Zé Rafael pode fazer essa função de 10 também. Mas o ideal seria trazer um jogador que tenha qualidade para fazer essa função. Acho que não vai acontecer. Trazer um meia mais 2 volantes, acho que não vai, tá? Sinceramente. Me surpreenderia. Mas para mim é também uma carência desse elenco. E o Renato Augusto, se esse ano já teve dificuldade, você imagina ano que vem. A lógica é essa. A gente vai para ataque com a necessidade de um centroavante que está sendo buscado desde o ano desse ano, que não conseguiram contratar um jogador com essa característica do pivô, do jogador forte, né, forte na bola aérea também. O Fluminense sondou alguns jogadores já no mercado. O Verratti foi oferecido, teve interesse, Tiquinho Soares, mas até agora também nada. É uma prioridade, mas até o momento a gente não tem nenhuma novidade em relação a um jogador para chegar e ocupar esse espaço e brigar com o Germancano, com o Cauê Elias. E mais 2 jogadores de lado. Também há uma informação de que o Fluminense está negociando com um nome no exterior e outro aqui no Brasil. 2 jogadores de lado. O Mano quer, como o próprio presidente Mário Bittencourt disse, jogadores que sejam velozes, mais agressivos, que finalizam, que tenham capacidade de fazer gol, de finalização. Coisa que os jogadores do atual elenco não têm, à exceção do John Ares, né? Que não tem esse gosto pelo gol. Então é algo que o Fluminense está buscando no mercado. Só a gente está falando de 3 atacantes para 2025, para ter um elenco mais equilibrado dentro daquilo que a gente imagina. E aí ontem também o GE publicou que o Fluminense prioriza, além de priorizar o centroavante, quer trazer jogadores mais jovens para renovar o elenco, trazer mais força física. Que Zé Rafael e Marçal, acima de 30 anos, seriam uma exceção. Principalmente o Marçal, o Zé Rafael nem tanto, mas o Marçal com jogador com histórico de lesão e já vai fazer 36 anos em fevereiro. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso, para que não venhamos a cometer o erro que cometemos no início de 2024, ainda na euforia do Mundial, ainda na euforia do título da Libertadores, de achar que tá tudo bom, maravilhoso, quem chegar vai jogar pra caramba. Eu prefiro esse ano pecar pela crítica, pecar pela exigência, pela cobrança, talvez até um pouco além da conta em relação ao trabalho que a diretoria está fazendo na montagem desse elenco, do que chegar lá na frente, igual esse ano, e me arrepender de não ter tido uma visão mais crítica em relação a muita coisa que estava acontecendo. E por isso, várias vezes também ao longo do ano, eu admiti que errei em algumas avaliações, assim como muita gente errou e faz parte. Só que a gente não contrata, a gente não assina um contrato, a gente não faz mapeamento de scout, nós não tomamos as decisões. Tem pessoas que são pagas para isso, tem pessoas que são responsáveis para isso. E essas pessoas precisam mostrar que realmente o Fluminense aprendeu alguma coisa com toda essa desgraça que foi 2024, e na prática consigo demonstrar que houve uma mudança de mentalidade, um entendimento de que é necessário a gente ter um perfil de elenco diferente para 2025. O Mano sabe dessas necessidades. Eu tenho certeza que ele indicou reforços nesse sentido. Agora, daí a conseguir contratar é outra coisa. Não é o Mano que contrata, não é o Mano que negocia. Não é ele necessariamente que consegue fazer todas as coisas, porque depende de uma lógica de mercado, de você conseguir chegar com dinheiro suficiente ou ter uma estratégia de negociação que consiga seduzir um jogador valorizado no mercado e vestir a camisa do Fluminense. Muita coisa está sendo tentada no mercado. O Fred tinha esse papel importante, porque o Fred tinha muita entrada, né, com jogadores ligando diretamente, falando. Então ele conseguia fazer bem esse trabalho. E nesse sentido ele acaba fazendo falta. Mas enfim, a gente tem que ficar de olho bem aberto. São carências claras para mim, evidentes deste elenco, que precisam ser resolvidas. Se vão resolver todas ou não, a gente não sabe. Mas, de novo,
Dessa vez eu prefiro pecar pela crítica em excesso, entre aspas, né? Em excesso no sentido de ter uma visão mais crítica, uma cobrança, para que a gente, em 2025, de fato, a gente consiga ver em campo um time com um comportamento diferente, um time com mais saúde, com mais vitalidade, com mais força, que é isso que a gente precisa. Quando você não tem muito dinheiro para investir em craques, em jogadores de refino técnico, de muita qualidade, você pelo menos tem que trazer atletas comprometidos, atletas com saúde, com força física, para fazer dessa equipe uma equipe competitiva, para que não venhamos a passar vergonha ao longo da próxima temporada. E olha só, o João Pedro Sgarbi, que é da TV Bandeirantes, trouxe essa informação aqui. Com poucas oportunidades na Udinese, Brenner vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro. Internacional, Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense já sondaram a situação do atacante de 24 anos. Você que está me perguntando aí, Brenner é aquele Brenner? Aquele jogou no Fluminense? Jogou. Ele mesmo, aquele Brenner, em 2019 jogou no Fluminense. E com o Fernando Diniz lá no São Paulo 2020, ele volta para o São Paulo e joga muita bola. Foi revelado pelo São Paulo. Jogou muita bola lá, fez mais de 20 gols na temporada. Depois ele é vendido para o Cincinnati, dos Estados Unidos. E aí fica 3 temporadas lá na MLS e vai para o Udinese, onde não tem recebido muitas oportunidades. Ele fez apenas 8 jogos na última temporada, 9 jogos esse ano, fez 1 gol, deu 2 assistências. Até está recebendo um pouco mais de oportunidade nesta temporada, mas não está feliz por lá, de acordo com informações, e quer voltar ao futebol brasileiro. Enfim, se trata de sondagem, por enquanto. Não deu nem tempo de apurar, só estou repercutindo essa informação aqui do Sgarbi. Amanhã a gente vai tentar entender melhor se há realmente alguma coisa ou não, mas é um jogador que está no futebol exterior, talvez seja uma possibilidade, já que teve passagem pelo Fluminense. De cara, não é um reforço que me agradaria, já vou adiantando. Mas, enfim, como é algo muito ainda prematuro, vou tentar amanhã buscar realmente se tem alguma coisa ou não. Estou compartilhando aqui as informações na Flash Score. Cara, se você não tem Flash Score no seu celular, por favor, baixe aí. Vou deixar o link aqui para o download no primeiro comentário fixado. Só você clicar aqui e fazer o download no seu celular. Conto muito com isso porque a Flash Score foi uma grande parceira ao longo desse ano. E ano que vem também a gente precisa dessa parceria para continuar fazendo uma grande cobertura do Fluminense, né? Isso ajuda demais. Então, se você ainda não tem, qualquer reforço que chegar, qualquer jogador que chegar, só jogar lá, Brenner Flash Score. Você vai encontrar todos os dados aqui dos jogadores, do elenco do Fluminense, e depois, quando o futebol brasileiro voltar, placar ao vivo, dados, estatísticas dos jogos. É um aplicativo mais completo que você vai encontrar. Só correr lá na Flash Score, o link está aqui, faz download que ajuda demais. Conto com vocês. Bom, para a gente fechar aqui, informação do Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, sobre a Globo fechando 14 cotas comerciais e faturando 2 bilhões e meio com o Brasileirão em 2025. Né? E o que o Fluminense tem a ver com isso? Bom, parte desse dinheiro, não sei se desse dinheiro, mas a Globo fechou com a Libra, vai pagar mais de 1,3 bi, fora o que for negociado em termos de pay-per-view, lucro ali do pay-per-view. E para esse pay-per-view continuar valendo a pena, fazendo sentido para a Globo, o ideal seria fechar também com a Liga Forte União, para transmitir os jogos do bloco do qual o Fluminense faz parte no Premier. Isso ainda não aconteceu. Essa negociação está se arrastando. É algo que começa a preocupar um pouco nos bastidores, porque ainda falta essa parte, se eu não me engano, são 4 jogos a serem negociados. Lembrando que até no final da matéria aqui, ele destaca: a partir de 2025, a Globo só exibe jogos com times da Libra como mandantes, em contrato fechado com exclusividade. E aí estão Flamengo, São Paulo, Atlético, Mineiro e Palmeiras. E os jogos da Liga Forte União vão passar na Record, né? No caso, os jogos do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, Corinthians. Liga Forte União também fechou com o YouTube. O YouTube vai passar o mesmo jogo da Record, a Cazé TV, e a Amazon Prime Video vai passar um jogo exclusivo. Esse é o cenário que temos. E aí tem os outros jogos que ainda serão negociados, e a expectativa é de que a Globo faça uma proposta. A Liga Forte União está cozinhando para conseguir obter um acordo maior. A Live Mode, que representa esse bloco, está no mercado para conseguir aumentar esse valor e chegar num 1,5 bi, que é o objetivo até agora, cerca de 800 milhões
foram arrecadados com essas negociações. Vamos ver o que vai acontecer. A gente já está em dezembro, né? O ano já vai virar e o ideal seria começar 2025 já com isso definido. Fato é que a Globo, mais uma vez, mostra muita força, está fechando aí 2,5 bi em cotas comerciais para a próxima temporada, já com esse novo modelo de divisão dos direitos de transmissão. Fechou, pessoal? É isso, a gente vai ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações, mais notícias para vocês. Deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal, conto muito com a ajuda de todos, né? Teremos dias movimentados pela frente, porque, afinal de contas, o tempo está passando e o Fluminense corre contra o tempo para definir o seu elenco para 2025. Um abraço, valeu!